Olá, esse é mais um episódio da FUScast, onde a gente conversa sobre a administração pública na prática. Hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso que todo mundo adora. Tenho certeza que a hora que eu falar vocês vão ficar muito felizes, que é licitação. Mas é um dos assuntos mais importantes da administração pública. Aqui comigo hoje da equipe FUS está a Larissa. Olá. E antes de mais nada, queria agradecer os meus dois convidados. E para que vocês conheçam eles, vou pedir para vocês se apresentarem. Olá, satisfação aos doutores, doutoras pelo convite. Eu com imensa satisfação que participo desse podcast. Meu nome é Marcelo, eu atuo como diretor do Departamento de Licitações da Prefeitura de Mirandópolis há um período de mais ou menos 6 anos. Também sou especialista em Direito Administrativo pela PUC e em Licitações, Contratos e Orçamento Público pela USP. Obrigada, Marcelo. Oi, eu queria agradecer aí o convite da FUS, né, pra gente estar aí. Queria cumprimentar também o Dr. Marcelo, é uma honra estar aqui participando do debate com vocês. Então, meu nome é Leonardo Namba Fadil, né, eu sou procurador no município de Araçatuba desde 2015, fazia 9 anos agora, e 4 anos atuando aí com licitações e contratos, né, e especialista em Direito Constitucional pela Damásio, e vim aí para agregar alguma coisa. Eu acho ótimo porque quando a gente pede para algum convidado falar quanto tempo ele trabalha na administração pública, ele fala mais de 5 anos, eu já fico, olha, tem experiência de sofrimento, mas é muito legal quando a gente fala de licitação, porque eu falei no começo que é um tema que ninguém gosta, porque ninguém gosta. Não. Por causa da complexidade, eu acho. Sim. Mas não é a complexidade para você que estuda para concurso, que eu também estudo para concurso, eu sei como é, mas é a complexidade para aplicar. E licitação, a gente fala que é algo complexo, não só para aplicar, mas para entender. Morreu com Deus a 866. Agora temos a legislação nova. Já está aí trazendo um burburinho, né? Para todo mundo tá tendo essa dificuldade. Então eu queria perguntar para vocês, porque é óbvio que quando a gente vai falar um podcast de administração pública, a gente fala mais do ônus do que do bônus. Para vocês, eu vou começar com o Dr. Marcelo. Para você, enquanto diretor ali de licitação, por conta dessa nova legislação, qual é a dificuldade que você tem enfrentado com a nova lei junto ali da atividade pública? Doutora, eu acredito que a maior dificuldade nesse primeiro momento é a capacitação. Até porque não envolve apenas o departamento de licitações, mas são todos os departamentos, direto ou indiretamente. A partir do momento em que você pede a um departamento para que encaminhe um instrumento de formalização de demanda, que elabore um termo de referência. Termo de referência todos já sabiam, mas um estudo técnico preliminar, então as pessoas já por si só já causam um espanto. Então se já tinha aquela concepção de que o departamento de licitações era burocrático, agora então muito mais. Imagine falar tudo isso para os políticos, para um prefeito, que precisa, né, desses documentos. 3 orçamentos, por exemplo, era uma construção jurisprudencial. Os tribunais já exigiam, né, uma pesquisa de preço com, no mínimo, 3 orçamentos. Legal você falar isso, que além da legislação, a gente ainda tinha que abarcar a parte jurisprudencial e também dos tribunais, né? Exatamente. Tribunais de contas. Exatamente. Agora, na nova lei, por exemplo, é expresso. Né? Então, antes os orçamentos. Os orçamentos, expressa. A forma de um orçamento e a forma de uma pesquisa de preços, ela já está expressa na lei, como que deve ser procedido. Então, primeiro ponto, eu vejo isso, uma capacitação. Como se tornar eficiente a partir deste momento. Como que eu vou lidar? E, depois disso, vem a prática. Como que eu vou consolidar toda aquela capacitação? Porque, veja... E nunca é a mesma coisa, porque o dia a dia, ele traz pra gente circunstâncias imediatas, que você não tá esperando, então assim, são circunstâncias muito delicadas, de natureza muito delicada, então a prática começa a ficar mais difícil. Exatamente. Né? Eu vou trazer aqui um exemplo. Em 2015, com a entrada em vigor entrou em vigor em 2016, mais um ano de vacácio, o Código de Processo Civil. Os advogados que já são acostumados a lidar ali com o judiciário, os próprios juízes, digamos assim, promotores e tudo mais, que já estão acostumados com a aplicação da lei, em um ano tiveram dificuldade, imagina os servidores públicos em 2 anos, que desde 1900 e
1993. Não conseguiram colocar toda a lei antiga em prática com perfeição. Imagine agora. Sim. E eu falo isso, doutora, porque veja, no ciclo de debates no Tribunal de Contas, se eu não me engano, no ano de 2023, aqui em Araçatuba, o Sérgio Sequeira Rossi, secretário-diretor-geral, né, do Tribunal de Contas da época, ele ainda tinha dito, de 10 pedidos de exame prévio de edital, 10 o Tribunal de Contas rejeitava e determinava alguma correção. Ou seja, ninguém conseguia acertar nada com efetividade. Na lei antiga. Imagina agora, né? Então, eu vejo que hoje, principal aspecto, dificuldade ali do servidor público, mas também tem a dificuldade do fornecedor, porque também tem que se adaptar a essas novas regras. Foi legal você falar isso. Quando a gente pensou em construir a empresa, um dos nossos sócios falou isso. Gente, a gente está olhando para o servidor público, para o agente político, mas a gente precisa olhar para quem quer participar de eventuais certames dentro da administração pública. E ele falou exatamente isso da licitação. Ele falou assim, se a gente que está dentro da administração, ou a gente, né, que fez especialização em direito administrativo, a gente tem dificuldade, imagina uma empresa que quer participar, né? Programar todos os documentos, como que ela vai participar. Aí vem também a questão do planejamento da própria administração pública. Então, cada secretaria passar para o setor de licitação o que vai precisar, né? Adquirir, comprar. Tem muita diferença nessa assessoria ou não, né? Nessa segurança ou não da empresa. Você acha que, por exemplo, o Marcelo falou da dificuldade do servidor. E são servidores de ensino médio, a gente sabe, eles têm que lidar com a licitação. Você acha que o mais difícil da prática é a interpretação da lei? Eles não conseguirem vislumbrar aquela interpretação? Não, mas eu não estou conseguindo entender esse artigo, porque é assim que eles falam pra gente, né? Com certeza, essa parte é bem difícil. Pra você, né? O que é que tá mais difícil, assim? Nossa, tem tanta coisa, pra falar a verdade. 3 horas de gravação. 3 horas. Porque o doutor, ele mencionou aqui essa parte de capacitação. Aqui em Araçatuba, nessa parte o Estado tem investido bastante nos servidores, nessa parte a gente não pode reclamar. Mas mesmo assim surgem várias dúvidas. Você fala a administração pública municipal de Araçatuba tem investido. Estado, legal. No sentido do município, né? E o pessoal também que trabalha lá com a gente é bem engajado, a gente consegue contar bem com eles. Só que quando tem uma coisa nova, aí não tem jeito, né? Todo mundo fala, o que a gente vai fazer? Que nem... Quando eu falei, tem que fazer documento de formalização de demanda agora. Sim. E antes a gente fazia uma requisição, só colocar uns tópicos a mais ali. Não era uma coisa de outro mundo, né? Exatamente. Só que aí já virou, aí foi... Não, agora ele falou do estudo preliminar, já virou uma morte súbita, né? O termo assusta, né? Às vezes é só adaptar, acrescentar umas linhas no documento. Se você for ver, nada mais, nada menos o estudo técnico preliminar de que um termo de referência com algumas, digamos assim, umas perspectivas. O que aquela contratação vai gerar para o município. Então, assim, é um estudo, dali vai surgir o termo de referência. Mas, na prática, não muda tanto, né? É que tudo que é novo gera estranheza, Gera estranheza. Na época que eu trabalhava na Procuradoria do município de Guaraçá, eu lembro que a gente participava desses ciclos de debates do Tribunal de Contas, e numa das palestras, uma palestrante do Tribunal de Contas, ela falava, gente, é muito bonita a lei, né? A gente vem aqui, explica pra vocês nos slides, passa um curso pra vocês e é lindo. Parece lindo. Só que depois, eu trabalho, ela falava, dentro do setor de licitações do Tribunal de Contas. E aí, os meus funcionários, os funcionários do tribunal, eles me xingam, porque eles vão ao banheiro e aquele papel higiênico lixa, eles vão escrever aquela caneta que depois de 2 linhas já começa a falhar. E isso é verdade, então, que a gente fala mal da pessoa que fez. Fala que mal da pessoa. Como que eu tô usando esse café ruim, Eu ia falar do café, o café é famoso. Não, eles sempre piorou a qualidade do café. Que a pessoa às vezes acha, o servidor público, né, ele tá ali, ele tem as coisas. Não. Não é fácil. E é difícil você
casar a eficiência com a economia dentro da administração pública. Tanto é que eu falo numa aula de direito administrativo que explicar os princípios na prática é difícil. Falo, mas como assim vocês economizam? E às vezes a economia, ela não traz grandes vantagens pra gente, né? Esse negócio de preço, tudo, não traz grandes vantagens. Contratação de empresas para obras públicas, quando a gente vai ver, a gente tem problema com o Tribunal de Contas, tudo. Então, assim, vocês têm essa noção que... Para vocês também tem essa dificuldade? Sim, a gente tem. Né? Aí, às vezes, assim, você fica em dúvida, porque você aperta muito no termo de referência ali no documento descritivo. Aí não aparece ninguém. Aí não aparece ninguém, ou quem aparece é desclassificado, né? E é interessante você falar disso, porque a ideia que a lei tenta trazer agora de vantajosidade não é só no preço, né? Inclusive considerando os aspectos de meio ambiente, se for o caso. Então, você acha que foi algo positivo da lei nova? Sim, com certeza. Só que aí a gente fica pensando, e aí quando bater isso nos órgãos de controle, será que eles vão pensar do mesmo jeito? Porque fica todo mundo com medo, né? Tipo, criar novos critérios que não seja o menor preço ali. Mas estava na hora de alguém lembrar que tem o ato discricionário, né? Que a gente tem que ter um pouquinho de margem de liberdade. Às vezes você falou do meio ambiente, por exemplo, a gente enfrentou uma situação de meio ambiente complexa, né? Aterros sanitários, que vale até um podcast para falar disso, que na região é um problema, né? Araçatuba, Birigui, todo mundo teve. Acho que Araçatuba hoje em dia tá mais ok. E tudo que envolve meio ambiente, você precisa ter um outro olhar mais técnico. Aí você pensa, será que o Tribunal de Contas vai olhar como a gente? A gente ficou pensando isso, né, Marcelo? Pensamos. Fazer um termo de referência, por exemplo, de uma área de transbordo. Licitação, eu jurídico, os dois formados em direito. Meu Deus, deixa eu entrar no Google e ver uma foto de um aterro. Aí todo mundo só lembra do lixão da mãe Lucinda da Avenida Brasil. Ninguém lembra. A gente não consegue ter a dimensão daquilo tudo, né? De como que vai... E eu acho que tem muita coisa que o próprio Tribunal de Contas ainda não tem as respostas. Porque não tem. Na época que eu trabalhava na Procuradoria, eu lembro que tinha aquela grande questão dos pneus, né? Isso. E aí a gente foi até o tribunal para perguntar. E eles também não tinham a resposta, né? Então a gente sofre aqui, mas você pergunta lá para cima e eles também não têm a resposta. E pneu é uma questão de segurança ainda. Né? Uma questão de segurança, ambulância, né? Sim. Então você imagine só, você vai colocar ali um pneu de uma má procedência, né? E o risco que pode estar provocando, né? Porque tem toda a questão de aderência, frenagem, né? Então existe toda uma... Mas são circunstâncias. E as pessoas não entendem, se acontece alguma coisa, é a gente que responde pela indenização, pelos eventuais danos. E eu falo que a administração pública, ela é consequencial. Então, quando vocês falam que tem dificuldade com o servidor, tem que fazer o servidor entender. Olha, o que você vai fazer, além do prévio, tem uma consequência, né? Hoje vocês acham que as escolhas de fiscal de contrato, como vocês entendem essa escolha do fiscal de contrato? Como é aqui em Araçatuba? Aqui normalmente é uma surpresa, assim. Tem alguns que já estão ali por dentro, né, e já sabem que vão ser nomeados e tudo mais. Tem outros que, às vezes, até a própria equipe que vai ali dar o apoio na licitação, né, ou a equipe técnica, às vezes é uma pessoa também que caiu de paraquedas ali, né, a gente está mudando isso já faz um tempo, assim, a administração já percebeu isso aqui em Araçatuba, né, começou a exigir melhorar. um pessoal mais qualificado, porque que nem, às vezes, até numa caneta, a gente pedia amostra para tentar tirar um pouco desses problemas aí da caneta. E chegava alguém, assim, que às vezes não sabia direito como que ia fazer, né? Aí, agora se precisar de instrumento, algum tipo qualquer tipo de suporte que ele precise, a gente vê com a administração e pede para ela dar, para ele poder fazer um teste ali objetivo e baseado em critérios científicos, Mas né? antes não faziam esses testes? Ou começaram a fazer depois que vocês começaram a pedir? Ou fazia e não fazia? Como era? As amostras? Então, eles começaram... Eu não sei ao certo quando começou, assim, pra falar a verdade, né? Mas começou a ter problema, começaram a fazer pedir amostras, e quando fazia a amostra era uma coisa meio, assim... Pegava a borracha e apagava, né? Tipo, acho que tá funcionando, acho que tá ok. Caráter duvidoso.
Mas já teve algum caso nas amostras de alguém rebater? Porque em Guaraci eu lembro que tinha, a única pessoa que rebatia era a nutricionista na questão da merenda, que ela pedia a amostra. Ela pedia a amostra do produto e depois ela tirava foto, documentava, e quando o fornecedor não entregava de acordo com a amostra que foi apresentada na licitação, ela mandava devolver. Mas era o único caso, os outros não, todo mundo lá tem, já teve isso de ter que devolver, mandei trocar. Teve vezes que, assim, eu não lembro de um caso com amostras, mas tem outros casos, assim, que a pessoa entregou uma coisa totalmente diferente. Assim, que não batia com o descritivo, né, que não batia com a proposta dele. Você não acha que hoje em dia ainda tem essa lenda urbana entre as empresas? É administração pública, pode mandar que eles vão aceitar. Vocês acham que ainda tem isso? Bom, eu não duvidaria. E você, Marcelo? Por isso que é importante a atuação de um fiscal, Sim. que acompanhe, saiba da responsabilidade. Né? Saiba da responsabilidade. Porque agora, pelo menos em nossos editais, nós temos colocado a questão do expresso, prazo de termo de recebimento provisório e termo de recebimento definitivo. O termo de recebimento provisório é justamente para isso, para poder analisar aquilo que está recebendo. E o termo de recebimento definitivo quando atesta, está ok. Então, estabelecer um prazo para isso. Mas é importante justamente isso daí. Que nem na questão da amostra, em Mirandópolis, nós pedimos basicamente na merenda escolar. Na merenda escolar. E mesmo assim, nós tivemos esse ano, assim, ficou bem patente a dificuldade que é você convocar empresas, algumas não, eu vou dizer assim, várias não comparecerem para apresentar. Você tem que chamar segundo colocado e assim sucessivamente. Salvo engano, muito, foram umas 5 rodadas. Uma licitação que se estendeu cerca de 3 meses. Nossa. E as pessoas acham que a licitação é assim, né? Até porque você tem que respeitar um prazo aí razoável para que o fornecedor possa, né, apresentar a amostra. Antigamente, tinha-se um costume de pedir a apresentação da amostra no ato da sessão. Eu ia falar isso. Quando eu passei no concurso com 24 anos, que só tinha saído da faculdade, não sabia nem o que estava acontecendo na minha vida. Quando você ia na cozinha tomar café, você encontrava um pote de salsicha, um não sei o que, eu falava, o que está acontecendo? Aí, todo mundo, gente, há 15 anos atrás, todo mundo experimentando a salsicha, o açúcar, não sei o que, então, e era no dia do certame. No dia do certame. Todo mundo saía da sala e ia lá comer. E o Tribunal de Contas do Estado entendeu que isso é uma condição restritiva. Você não pode impor ao fornecedor que ele apresente as amostras sem, ao menos, ter ali uma perspectiva de ganho, né? Então, entendeu-se que havia reprovas de editais nesse sentido, e aí, a partir de então, começou-se a pedir apenas do licitante melhor classificado. Então, como se faz? Encerra a etapa de lances, convoca quem ficou classificado, suspende a sessão e concede um prazo para apresentação, e assim sucessivamente. Então, assim, nós fazemos na merenda, mas para o próximo ano já pensamos em alguma alternativa para essa questão da substituição da amostra. E como? E aí se permite fazer um gancho, a nova lei ela já torna expressa a catálogo de padronização. Isso é muito bom, porque vai melhorando, né? Vai melhorando. A qualidade. Então, falamos assim de caneta, mas quando falamos de uma caneta com ponta de tungstênio, sextavada, com pingo de respiro, todo mundo já conhece a famosa Bic, né? Aí quando não é Bic, mancha o dedo, a gente fala, podia ser Bic. Né? E se olharem no BEC, no site, né, do BEC do Estado de São Paulo, tinha essas especificações. Né? Mas assim, hoje em dia, vocês acham que o que está trazendo mais complexidade é quando tem certame, né, edital, para obras ou que para mim sempre é algo mais complexo. Se eu estiver errada, vocês falam. Ou aquisição de bens, seja qualquer tipo. O que vocês acham que traz mais? Porque vocês falaram do estudo técnico, além do termo de referência, mudou, né, as modalidades, alteraram-se valores, né, com a nova lei. Vocês acham que hoje em dia, na prática, né, o que está mais difícil? A aquisição de bens ou quando é para realizar alguma obra vultuosa? Olha, eles vão tirar no paro ímpar. Então, eu até vou aproveitar aí o que o doutor estava falando, né?
Mas, assim, eu acho que cada um tem uma dificuldade um pouco diferente. Né? Entendi. E aquisição de bens, por exemplo, esse problema aí da qualidade, você conseguir adquirir uma coisa legal. O doutor falou da alternativa aí do cadastro de padronização, né? É legal. A gente estava cogitando ali, a partir de agora, usar bastante a pré-qualificação objetiva também. Sim. Né? Porque a gente faz a pré-qualificação, é bom porque ele é um procedimento um pouco, ele não é tão rígido, né? Então, a pessoa apresentou um produto que não atende. Não tem problema, você abre prazo lá e aí depois você pré-qualifica todos os produtos e faz a licitação só com aqueles produtos ali que já estão pré-qualificados, né? Então, isso... Então, de certo modo, ajuda. Ajudaria. Essa dificuldade que a gente tem com a aquisição de bens, a gente conseguiria lidar bem com ela desse jeito. E em relação a obras vultuosas, vocês estão encontrando alguma ou não está fazendo? Não está fazendo, é ano eleitoral. Agora a gente vai ter uma licitação, tem fase de estudo, de planejamento ali, né? De uma parceria público-privada para construir uma rodoviária nova aqui, né? E as pessoas nunca falam da PPP, né? E a PPP, ela ajuda muito a administração pública. Para você também, você entende como eles são diferentes e tem complexidade e dificuldade nos dois? Sim, complexidades diferentes. Mas agora, na nova lei, eu acho que fazer uma licitação de obra se tornou muito mais prático, muito mais rápido. Que bom. Você acha? Eu acho. Mas, hoje em dia também, ao mesmo tempo, vocês têm que ficar comunicando no sistema do TCE a cada... assim... Né? Acho que uma vez você até me explicou isso, a cada etapa tem que ficar comunicando, né, no sistema. Antigamente, pelo menos assim, em Mirandópolis, né, o vulto das obras eram baixas, então, assim, praticamente é tomada de preços que se fazia. Então, tirando essa parte aí das publicações, que agora ainda continua, né? Tem agora um pouco mais ainda, porque tem um PNCP, né? Portal Nacional de Compras Públicas. Mas uma tomada de preços, por exemplo, tinha a sessão de julgamento, credenciamento, depois o julgamento ali da habilitação. Suspendia-se a sessão, porque muitas vezes a pessoa só ia lá, protocolava e ia embora, não assistia a sessão. Então, se ele não tinha uma carta de declínio de recurso, eu teria que suspender, né? Porque ali pode ter um recurso. Dava o prazo de 5 dias úteis, depois eu retomava a sessão para o julgamento das propostas, depois mais 5 dias úteis de recurso. Agora, na concorrência eletrônica, já se resolve tudo ali na sessão. Com um detalhe muito mais rápido. Então, por exemplo, eu tenho ali os lances. Apresentou ali a melhor proposta, fase de habilitação. Verifico a empresa habilitada. Se tiver ali um percentual de 15% de desconto, acima de 15% de desconto, eu tenho que pedir uma planilha de execuibilidade. Né? Então, aí eu já dou um prazo de 2, 3 dias. Né? 2, 3 dias. Mas, caso contrário, eu já posso abrir para a fase de recurso ali mesmo, que em 30 minutos já se resolve. Né? A impressão que dá é que a lei nova está oportunizando melhor a participação, né? Oportuniza, sim. Né? Torna-se muito mais democrático. Por exemplo... Ele também fez um comentário e eu percebi. Eu falei, gente, acho que está oportunizando muito mais, né? Sim. Vocês acham que melhorou a parte de compra direta com a nova lei ou não? Ó, Marcelo, ficou mais fácil, coração, né, Leonardo? Compra direta, ai que ódio. Na verdade, eu sinto que tá melhor agora mesmo. Até porque, assim, aqui em Araçatuba a gente editou um ato para aplicar a legislação, as normativas da União, né? Então a gente tá fazendo tudo daquele procedimento da compra direta deles. Por mais que a lei diga que, assim, ele usa uma palavra lá que dá a entender uma facultatividade ali. Sim. Né? Mas aí a gente instrui para todos fazerem desse jeito, né? Para ter essa mini concorrência. Porque no final das contas acaba tendo uma mini licitação ali, né? Aparece um monte de gente. Sim. E pra gente isso dá mais transparência, isso dá mais oportunidade para outras empresas participarem, abaixa o preço. Tá sendo bem positivo essa experiência. Acaba sendo a dispensa eletrônica mesmo? Isso, a gente tá fazendo ela, dispensa eletrônica. Nós fizemos algumas. É aquela coisa, a licitação é sempre uma surpresa, né? Às vezes a empresa que ganha executa bem, outras já dá um pouco mais de trabalho. Não tem como, gente. A gente está falando de prestação de serviço. A gente precisa entender que o direito do consumidor, em que pese ele, né, adentrar muito mais a esfera administrativa, ele também está dentro da esfera pública, né? Exatamente. Muitas vezes você usa o CDC até nas demandas de prestação de serviço. Tanto é que agora o TCE, ele está exigindo que o município
coloque no site a sua carta de serviços. Esses dias eu sentei para ver a carta de serviços e tem que ter o link no site, aí você fala, vou lá olhar, não tem. Aí tem lá 3 serviços, eu falei, gente, como? E aí o TCE tá lá, e quando você vai olhar todas as tratativas do Tribunal de Contas, eles estão exigindo coisas, mas se você for parar para prestar atenção, é extremamente em pró-societar. Então, carta de serviços, licitação, quanto mais gente puder participar, né, adentrar ali a esfera, tem licitações que a gente percebe que é sempre os mesmos que participam, e a gente sempre se pergunta, será que é porque não é divulgado? Não, é divulgado. Mas será que é porque as outras pessoas não têm interesse? Será que a gente não tá... Igual você falou, não pode apertar muito no termo de referência. Mas também se você não aperta no termo de referência, que tipo de serviço a gente vai adquirir, né? Pegando o gancho que a Ana falou, sempre os mesmos participarem, né? Sempre os mesmos. Vocês acham que a questão da extinção da carta convite na nova lei foi boa, foi ruim? Trouxe melhorias? A carta convite... É o elefantinho. Porque a gente utilizava muito carta convite. Utilizava. Quem Nos municípios pequenos, né? Ainda mais rápido, né? 5 dias úteis, já mandava já praticamente para 3. A demanda lá, né? nossa, era só Era carta isso convite. daí. O que acontece? O tribunal, ele passou a apontar, o começo foi recomendação, depois apontar, que se publicasse o edital do convite pelo princípio da publicidade e transparência, né? A lei falava, né? Que todo mundo fingia que não estava vendo. Falava que pese os 3, você tem que também divulgar, né? Então ficava algo assim implícito, né? Então, por isso, por muitos anos, só se mandava, geralmente via correios, né? Os 3 envelopes. E justamente 3 envelopes, né? Não se preocupava, vamos mandar um quarto, vamos convidar. Não, mandava os 3, né? E colocava no átrio da E prefeitura e lá colocava lá deixava. no átrio, né? Isso quando colocava, né? Isso quando colocava. Mas a partir do momento que, pelo menos em Mirandópolis, nós verificamos isso daí. Quando eu assumi, eu tentei reduzir ao máximo as cartas convites. E quando eu fazia, eu ainda publicava. E sempre vinha uma ou outra empresa participar. Né? Então, hoje, eu vejo que, assim, em que ficaria ruim? Ficou ruim por conta do valor e da celeridade. Talvez hoje, se eu tiver que fazer uma obra de 170 mil reais, aliás, hoje, se eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer uma concorrência, né? Antes eu poderia mesmo fazer... com valor ínfimo. Valor ínfimo, né? Antes eu poderia fazer uma carta convite muito mais rápido. Então, por conta disso. Do tempo, mas por outro lado, dá-se maior publicidade, podem aparecer mais... Ou até mais legalidade, se mais for legalidade, pensar, exatamente. né? O que você acha da extinção? Aqui em Araçatuba, quando eu entrei na pasta de licitações e contratos, né, aí já tinha uma prática, eles já estavam convencendo o pessoal a parar de usar carta convite. Por mais que fosse pequeno o valor, a gente acabava fazendo no mínimo uma tomada de preços ali. Mas estavam parando de fazer a carta convite por algum motivo? Um exemplo. Olha, tá tendo muito inquérito civil no Ministério Público. Ou muito apontamento no tribunal. Sim. Do tribunal. Sim, no caso era muito apontamento mesmo. Do tribunal, porque o próprio tribunal também, ele já tinha uma certa... Ele ficava não gosta. Não gosta, ele não gostava. Então, e sempre apontava, né? Olha, tá tendo muita carta convite. Sim, E agora é tudo concorrência, né? Como o doutor falou, tudo concorrência eletrônica. Pra gente, eu acho que ficou melhor, né? Tem essa ampliação, assim, várias empresas que não participavam antes, porque antes ficava muito aqui o pessoal de Araçatuba, mesmo da região. Restrito? Agora, ficava bem... Olha, eu achando que era coisa de cidade pequena, então não. Não, é uma prática usual, fica bem restrito ali, né? Mas aí com o eletrônico foi legal, que começou a ampliar isso e aparecer gente e empresas que têm estruturas, assim, que conseguem baixar o preço da obra muito, né? Às vezes eles têm uma corporação ali, um complexo empresarial que o cara mesmo produz os insumos, faz as coisas, então ele entrega um preço muito mais acessível pra gente. E a qualidade, você acha que quando tá com mais, né, oportunidades, mais concorrentes, você acha que tem a chance de ter uma qualidade melhor, encontrar uma qualidade? Então, a gente começou a fazer mais a concorrência eletrônica para obras agora mesmo, que ficou obrigatório.
E a gente fica com medo da qualidade. Né? Porque o preço, assim, às vezes o preço cai muito, né? Só que, assim, a gente consegue enxergar o porquê, assim, que nem nesses casos, que a empresa tem uma estrutura melhor, né? Então, pra gente, acaba favorecendo os cofres públicos, assim. Só que ainda você fica um pouco daquele jeito, né? E aí, porque quando a gente será fala que vai? favorecer o cofre público, juridicamente, a gente já teve circunstâncias em que a administração pública precisou finalizar uma obra por conta de uma empresa que ela não tinha capacidade para aquilo. Então, o barato saiu caro, né? Sim, sim. E aí aí tem toda aquela consequência. Aí às vezes, uma ação civil pública. Quando a gente fala de licitação, não tem como você não remeter a atos de improbidade. Sim. Não tem como. Eu imagino que seja um receio de vocês. Então, acho que esse cuidado que vocês têm é pensando nisso. Nós somos servidores, a gente pode, né, ter esse problema com improbidade. Sim. Só que, assim, das últimas ações judiciais que eu pude, né, ali manusear, realizar defesas, eu percebo que há uma dificuldade não só da prefeitura. O próprio Ministério Público e o Judiciário em si também tem dificuldade na interpretação. Sim, então, assim, sim. Em algumas demandas judiciais, você já teve essa percepção de dificuldade do MP ou do Judiciário? Sim, normalmente a gente percebe isso, essa falta de especialização, porque querendo ou não, eles têm que fazer muita coisa ao mesmo tempo e não conseguem se especializar em licitação e contrato, né? E às vezes você que ensina eles, né? Numa petição. Aí você tem que explicar tudo certinho, fundamentar bem, né? Mostrar todas as normas ali que a gente tem acesso, as decisões. Decisão de Tribunal de Contas não é uma coisa que faz parte da rotina deles, por exemplo. Da nossa já é mais comum. Né? O Marcelo que leva às vezes pra gente uma súmula do TCU, eu fico olhando pra ele, falando, onde que ele arrumou isso? Mas pra gente é uma segurança saber que tem um servidor especializado e que ele pesquisa. Então, assim, por exemplo, a conversa de vocês dois é uma conversa que gera segurança para quem tem que fazer algo em relação a vocês, né? Então, se eu sei que você vai fazer uma defesa, eu me sinto segura. Quando eu vou fazer a defesa e ele vai me trazer a documentação, eu me sinto segura. Mas eu acho que esse monte de resolução, às vezes, um monte de súmula, eles trazem uma certa confusão. É igual o ano eleitoral e falar nas resoluções do TCE. Vocês têm essa dificuldade de ficar utilizando esse monte de súmula do TCE, jurisprudência do Tribunal de Contas? Sim. Esse ano o Tribunal de Contas já editou uma Marcelo já começou rindo. Já editou uma resolução, inclusive eu fui... Porque assim, todo instante são editados, né? Súmula, resolução de um lado, instrução normativa da Secretaria de Gestão, né, da União, tem inúmeras já, né, regulamentos. Então assim, nós temos uma lei extensa. As resoluções, os decretos, então, são muito maiores. E eu tomei conhecimento, veja, questões como plano de contratação anual. A lei coloca como facultativo. Mas o Tribunal de Contas já editou uma resolução. E os municípios que não editaram o regulamento do plano anual de contratações já estão sofrendo um apontamento. Então, quem não leu a resolução está ainda lá no facultativo da lei. Está lá no facultativo e provavelmente já vai vir a recomendação. Da mesma forma, olha só questões que eu estou colocando. Catálogo de padronização, também é a mesma coisa. Artigos de luxo, também já está apontando. Inclusive, em Mirandópolis, nós já vamos ter que começar a editar essas... Porque são aspectos, assim, como a lei trazia como facultativo, na prática, por exemplo, fizemos. Mas agora está exigindo o regulamento. Então, assim, é muito importante, né? Isso, é muito importante também que os municípios, se eu não me engano, eu acho que foi em meados de abril, maio, foi recente, é uma resolução do tribunal, foi publicado já esse ano, começo, acho que se eu não me engano agora no segundo trimestre, e trata essas questões, dentre outras, né? Dentre outras, mas essas daqui, artigos de luxo, catálogo de padronização de compras e o plano anual de contratações, que muitos municípios não deram muita importância por ser algo facultativo, o Tribunal de Contas tem apontado como necessário
para regulamentação. Eu acho que o Tribunal de Contas, depois de tantas fiscalizações, eu acho que eles começaram a ter uma consonância melhor com a administração pública, entendendo realidades, entendendo os aspectos daquela localidade. Por exemplo, antes da gente começar o podcast, nós estávamos aqui conversando, falando mal de alguém, de algum lugar. Né? Todo mundo que trabalha na administração pública tem um sofrimento ali, né? Faz uma terapia. E são realidades diferentes, né? O Leonardo trouxe uma realidade, o Marcelo estava trazendo outra realidade, você ainda trabalhou em outro município com outra realidade, e o tribunal, às vezes você tem um auditor para fiscalizar ali 4 cidades com realidades diferentes. Então, às vezes, quando a gente vê essas normativas, essas exigências, eu acho, que aí é vocês que têm que falar, que é uma forma de aprimorar e melhorar aquela realidade local. Ou você acha que não, que eles não estão olhando realidades locais, né? Você acha que eles ainda acabam usando da mesma coisa, por exemplo, Andradina, Mirandópolis? Eu, particularmente, eu penso que eles tratam tudo da mesma forma. Eles não estão considerando a dificuldade de um município pequeno como Mirandópolis. E como você percebe isso? Pela fala do auditor? A partir do momento que vem um relatório que aponta que o município não editou artigo de luxo, você fala que luxo, bem. Para mim, isso daí já, né? Que luxo. Faz sentido, talvez, municípios maiores, ao Estado, à União, mas municípios pequenos que talvez nunca vai comprar. Talvez, digamos assim, que um bem de maior luxo talvez seja o carro do prefeito. Se a gente for pensar, talvez seja. E olhe lá, gente, às vezes a gente vai num lugar e olha os carros do prefeito e fala, ih, aquele ali é cidade pequena, certeza. Cidade pequena, exatamente, né? Porque tem que andar conforme a arrecadação daquele município, né? E tem uma discrepância de arrecadação, né? Sim. Vocês lá acham que o Tribunal de Contas muitas vezes pede algo exorbitante, fora da realidade? Ou não? Vocês ainda acham que eles estão dentro do... assim, pra gente, às vezes vem algumas coisas assim, que a gente não entende direito o que eles estão querendo ali. Só pra voltar um pouquinho, né? Uhum. Peraí que eu me perdi um pouco. Ah, tem problema não. Muita coisa, né? Nossa, pensando em outra coisa. Falando de realidade, né? Tudo diferente. Mas foi interessante a doutora tocar nesse assunto, porque antes mesmo da nova lei, a gente tinha a lei de introdução às normas de direito brasileiro, já trazendo consequencialismo, né? Para que mesmo os órgãos de controle, assim, tivesse esse olhar do que está acontecendo ali naquele lugar, né? Nas circunstâncias que levaram à tomada de decisão. E a nova lei só reforça isso, né? Tanto que o novo sistema de nulidades dela é totalmente diferente do que tinha antes. E a gente fica torcendo para eles terem essa postura. A própria parte lá da lei que diz sobre as linhas de defesa, diz que eles têm que ter uma postura um pouco mais de orientação ali, né? O LINDB veio também para ajudar bastante. Ele colocou ali processo administrativo que ninguém olhava. Sim, E, assim, eu acredito que a tendência é eles irem se adequando a esse novo espírito da lei. Só que, por enquanto... Não tão punitivista, né? Aqui em Araçatuba, assim, a gente diminuiu bastante os casos de apontamentos, essas coisas. Representação também tem muito pouca, né? Uma curiosidade, tanto Mirandópolis quanto Araçatuba, tem muita rescisão de contrato? E depois aplicar a penalidade, então declarar a empresa que não pode contratar, inidônea com a administração pública. Tem muito? Então, muito assim eu não diria. Tem algumas, né? Tem algumas, né? E a gente, às vezes, exige bastante do gestor que ele faça essa penalização, que a gente acha muito importante isso, para você mostrar para a empresa que é sério, que o negócio é sério, não é só chegar geralmente aqui... em obras ou não? Geralmente, em tudo, na verdade, né? Tudo? Nos dois tipos de... Né? Às vezes a pessoa vai lá, ganha a licitação, né, de aquisição de bens, e, de repente, no dia seguinte fala, é que eu coloquei o lance errado, né? Ou esse tipo de coisa. Coloquei, ou tipo, mudou, teve um aumento, 2 meses depois já chega lá pedindo reequilíbrio. Né? Então, esse tipo de coisa a gente fala, não, na hora que você fez a sua proposta, você tinha que considerar, não é nada de extraordinário. Né? E, assim, infelizmente, com relação a reequilíbrio dentro de ata de registro de preços, ainda o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não é muito favorável. Não é nada favorável, né? E o senhor tocou numa questão importante,
O reequilíbrio tem que ser extraordinário. Né? Nossa, gente, eles pedem tanto que eu achei até que era algo comum, porque todo dia vem um requerimento de equilíbrio financeiro, não é? Direto. Então, tinha-se combustível, por exemplo. Combustível era campeão. E era campeão em reprovas, né, pelo Tribunal de Contas. O tribunal entendia que aquele valor tinha que ser mantido ao longo de toda a vigência, assim como todos os outros produtos, né? E no caso de área extraordinária, fatos do príncipe, né? Criação de tributos, majoração e tudo mais, que viesse a ser concedido. Só que recentemente também teve eu acompanhei uma sessão e por curiosidade era um julgamento de termo de aditamento por conta de reequilíbrio de combustível. Todos os órgãos da Casa, Secretaria de Direção Geral do Tribunal, Fiscalização, todos eles apontaram pela irregularidade da concessão do reequilíbrio do combustível. Mas aí o conselheiro, na hora de votar, ele fez uma ponderação e foi muito sensato. Falou assim, a realidade mudou. Não tem como mais, hoje, eu, particular, encostar o meu carro na bomba de combustível e exigir do posto que mantenha o mesmo valor do ano passado. Não vai conseguir. Por então, isso que a gente comentou de realidades, né? Então, assim, nisso ele foi muito ponderado, porque a circunstância de mercado hoje alterou. Né? Alimentos, por exemplo. Uma coisa é a sazonalidade. Outra coisa é, por exemplo, ter esses picos que pode acontecer no arroz, no óleo, né? Agora, se é questão de safra, já não é uma malha extraordinária. Você consegue antever aquilo ali. Né? Então, o reequilíbrio econômico-financeiro, ele é um assunto delicado e é um assunto que não recai a responsabilidade apenas para o órgão, mas também para a empresa. E não é só juntada de notas fiscais que vai comprovar o antes e o depois da majoração. Geralmente é isso, né? De usar, né? Mas também uma pesquisa de mercado, que comprove que, de fato, o preço foi majorado. E também entender a natureza daquele componente, né? Sim. A gente falou de olhar... Às vezes a gente recebe alguns pedidos, assim, de produtos que tenham alguma ligação com o dólar, né? Aí normalmente a pessoa fala, teve alta do dólar. Isso. Mas aí você para pensar, essa alta... É normal, a gente que vive aqui no Brasil acompanha o dólar só subindo, né? E ele cai de vez em quando. E tem algumas projeções... projeções oficiais aí, tem vários instrumentos para a pessoa acompanhar isso e fazer a proposta dela. Aí o que acontece às vezes? O licitante vai lá, faz uma proposta só considerando agora... ganha o outro que fez, considerando toda a vigência da ata, que ela teria 1 ano ali, para ele ter esse amortecimento, entre aspas, assim, dessas variações, ele não consegue ganhar. Aí esse cara ganha, na primeira alta do dólar, ele já vai lá e entra com o pedido, né? E às vezes é um mês depois que assinou o contrato, um mês depois. Porque uma coisa que me assustava na época, quando eu fazia, parecia que já faz 1000 anos, era assim, a pessoa assinava o contrato, é o que você mesmo falou, assinava o contrato, dava um mês, a pessoa falou, mas acabou de assinar o contrato, o que mudou, né? Então assim, eles ainda têm esse hábito? Tem gente que faz. E aditamento também, em relação a obras, também tem esse hábito. Por isso que falam que a obra pública não acaba nunca. Memorial descritivo, a pessoa vai lá, tá escrito, tem um memorial do que vai fazer, assinou o contrato, olha, não dá pra fazer o que tá lá, não. A gente já pegou coisas assim, né? É muito esdrúxulo. Eu falo, mas por que você assinou esse contrato? E agora vem a questão da matriz de risco, né? Essa questão, essas possibilidades de atrasos em obra, já tem que estar evidenciada numa matriz de risco. Né? O que pode acontecer no decorrer daquela execução, quais os obstáculos que podem acontecer, qual a consequência daquele obstáculo, quem vai responder por aquele obstáculo. Né? Na lei mesmo já tem que ter essa matriz. Na nova lei, já tem que ter matriz de risco. Pegou o caso fortuito e a força maior falou, deixa eu trazer aqui pra ver que é a força que a gente mais alega. mais alega. Mas acontece também bastante, já aconteceu algumas vezes de chegar a pedido assim, a obra atrasou porque choveu. Nossa, era o que eu mais ouvia. E aí a gente pedia para a Casa da Agricultura da cidade o relatório, o índice pluviométrico, não tinha chovido.
Então, dia como chove no você normal. pede o prazo, né, em Tudo bem, função... o pedreiro que está reformando sua casa fala isso, mas uma obra pública. Uma obra né? pública. E assim, dentro desse contexto, dessa ideia que a nova lei trouxe, assim, na verdade já existia antes, mas ela deixou bem explícita e ali tá na lei agora, né? É fazer todo o planejamento. Agora, com todas as exigências de planejamento que você tem, com o ETP, com tudo que vem antes de fazer o projeto, como que você vai falar que não sabia que ia chover? Exatamente. Né? Eu estava olhando o índice lá do Tribunal de Contas, né? Eu até cheguei a fazer peguei o de Mirandópolis e fiz um artigo científico para mandar para a revista do Tribunal de Contas. Todos os índices falam de planejamento, mas o índice que é o IPLAN, ele é o que mais tem itens. Então, tudo hoje gira em torno de planejamento. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma reunião com secretários, com diretores, o mínimo que tem que ter é planejamento. Se hoje em dia, a gente que tem educação financeira, a gente fala de planejamento financeiro, orçamentário, como que uma administração pública não consegue fazer planejamento? Vocês têm ainda muita demanda de perceber que as pessoas vão pedindo para comprar, para fazer as coisas sem qualquer planejamento, parecendo uma loucura. É que eu preciso, e é sempre para ontem, né? Você ainda vê isso muito? Acontecia bastante, mas depois que a gente padronizou aqui em Araçatuba já o DFD, TP e o termo de referência, né? Então, todo mundo tem que fazer ali tudo certinho e trazer, e a gente fala que tem que ter um conteúdo substancial, porque às vezes ele só coloca qualquer coisa. Até aconteceu uma vez assim, junto com o modelo padronizado, eu mandei vários exemplos. Aí chegou gente que simplesmente pegava o exemplo lá e mandava pra gente pra fazer a compra. É desse jeito O mesmo. copia e cola, Aí tava lá, por exemplo, no DFD, é urgente, né? Por quê? Por causa da pandemia. Já passou. Já passou mais muito tempo a pandemia. Mas você jura? Sim, chegava desse jeito. Eu achava que não, mas você fala que melhorou, você acha que melhorou não só por conta dessas exigências, mas do fato deles entenderem que tem que ter um planejamento de compras, de contratação? Sim. Não, com certeza. Assim, no começo foi bem difícil, né? Eles não queriam fazer de jeito nenhum, pensaram. Tudo em cima da hora. Até brinco, assim, que até o pessoal do TI começou a dar opinião jurídica, falando que não precisava de DFD. Existe até, são dois legisladores, né? O ordinário, né? E tem o extraordinário, que é o TI. Olha, eu pensei, eu vou ter que mandar isso aqui pro meu TI. O legislador extraordinário. Que é o Porque TI. assim, a gente tem um TI, mas eu entendo que seja até óbvio. E como ele tem que lidar com todos os departamentos, ele passa o dia inteiro ouvindo demanda de todos os departamentos. E aí ele se sente já capacitado para opinar em todos os departamentos. E aí o Leonardo falou, não, o TI, eu falei, não é possível que Araçatuba também tenha um TI opinativo. Acontece. Mas você falou do TI, ele falava que não precisava, mas é porque tinha antes essa lenda urbana dentro da própria administração ali, que não tinha que planejar nada, comprava o que, precisa disso de um mês para o outro. Não, é que nesse caso a gente teve um problema com o sistema, que eles não queriam adaptar o sistema para fazer isso daí. Não que eles não queriam, eles não estavam conseguindo fazer isso daí. Né? Então, para eles, E não aí, de repente, precisa. ele falou, não, mas a lei não exige que você faça isso. Ao invés de falar não consigo, não dá, acho que você está pedindo demais. Porque era uma coisa simples, a gente tinha, antes de usar os DFDs, a gente tinha requisição que a gente usava, né? E era só colocar alguns tópicos ali, colocar, né, qual o grau de como que fala? Urgência, né, se tem contratações coligadas ali, para ter esse planejamento melhor. Era só isso, colocar 2 tópicos, e eles estavam com dificuldade para fazer isso. Né? E colocaram e falaram que não precisava. Que não precisava, mas hoje está fazendo. Hoje está fazendo. Hoje o TI entendeu que... Eu falo assim que o planejamento é uma dificuldade, parece que inerente ao homem, né? Por isso que eu tava falando da vida pessoal, é difícil para as pessoas. Eu até às vezes costumo brincar, mas com respeito, até Jesus Cristo já falava, quem quando vai iniciar uma obra não senta, não planeja, né, tudo mais, já se falava isso daí. E agora você imagina,
passa-se tanto tempo a administração pública, porque, veja, ela é possível você, em certas coisas, predominantemente, digamos assim, né, antever aquilo que você vai precisar. Materiais escolares, e tô falando assim de questões assim básicas, material escolar, material de construção, materiais elétricos. Então, você já tem que justamente isso daí, o que vou realizar para o próximo ano, ou o que vou realizar neste ano, e juntar tudo e fazer um processo. E aí volta a falar a questão da fragmentação, né? É um risco para o gestor público isso, né? Antes, a dispensa irregular já tinha todos os seus efeitos, mas agora está mais expresso ainda, né, na lei, e ainda coloca responsabilidade do contratante e do contratado de uma dispensa irregular. Isso é bacana, Sim. né? Como eu lido com muitas decisões judiciais na área da saúde, eu sempre penso na licitação. Porque, tudo bem, né? Eu não sei como é que era essa turma, vou até te perguntar, porque lá a gente tem uma farmacêutica, inclusive, muito maravilhosa, Sim. que ela faz uma pesquisa de merda, ela entrega. Perfeito. Ela é perfeita, né? A gente tem muita sorte com ela. Sim. E eu não sei como é pra você, mas eu assusto antes dele saber. Porque eu olho aquela decisão judicial, vou dar um exemplo de um remédio oncológico, que geralmente eles têm um valor, né, mais expressivo. E eu olho aquilo e eu falo, gente, é um valor alto. A multa é alta. A multa é alta, mas assim, a gente sabe que você não vai ter, às vezes é um laboratório que faz, né? Então assim, gera uma insegurança. Vocês pegam esses tipos de circunstâncias, para vocês é preocupante, dá insegurança? Com certeza, tem, né, quando a gente mexe com criança e adolescente, às vezes, né? Também. Imagina quando... Bem lembrado. Né, tem um lugar, assim, uma criança que tá na área rural ali, longe de todas as rotas de ônibus, aí de repente você vai fazer uma contratação de uma pessoa para ir buscar essa criança ali, porque não tem mais quem fazer isso, né? Ou vai cogitar pegar outras rotas e criar um aditivo para trazer até lá, para ir até lá buscar essa criança. A gente fica numa condição bem difícil. Assim, Ao mesmo tempo que dá insegurança, a gente sabe que tem que cumprir isso. Tem que cumprir. Vocês têm apontamento do Tribunal de Contas ou todas as vezes por eles não é apontado porque é compreensível as justificativas ali? Sim, então, a gente não recebeu ainda nenhum tipo de apontamento. Né, dessa... Acho que lá em Mirandópolis também não. Na verdade, né? eles nunca nem pegaram um processo para analisar. Tudo que tem uma origem judicial, Tudo que tem uma né? origem judicial. Sim. Até hoje não. Porque eu falei do medicamento, mas o Leonardo trouxe um ponto importante. Áreas rurais são circunstâncias que não estão no hábito, no cotidiano, né? A gente também tem, às vezes a criança precisa de um monitor sozinho de um carro. Saúde também, essa criança precisa ser levada nesse consultório médico sozinha. Então, é o que eu falei de olhar a realidade, né? Então, você fica meio inseguro em relação às dispensas, quando é medicamento. Cirurgia, né, Marcelo? Cirurgia. Ainda mais e depois a responsabilidade sobre a execução, né? Nós temos casos, por exemplo, em tratando de cirurgia, por exemplo, nota de empenho, porque é tão urgente e o contrato passaria por tantas pessoas, que tem até alguns casos aí de hospital privado que a gente não consegue coletar a tempo a assinatura de todos os responsáveis. Então, por isso que nós até editamos um decreto que, numa hipótese de urgência, a nota de empenho, nesse caso, substitui um termo contratual. Não, ótimo, sim, porque ela tem a urgência, tem o prazo nisso tudo. Às vezes é risco de vida, né? Pra mim, eu acho que esses são os maiores desafios da licitação. Não pegar o que é ordinário, e sim pegar aquilo que é extraordinário, né? Porque sai fora do programado, sai né? Fora. Exatamente. Aí tira fora do planejamento que a gente estava falando. Pra mim, o sucesso de uma administração pública boa é o planejamento, mas a gente precisa lidar com o que é extraordinário, né? Adorei que você falou da área rural, que geralmente ninguém coloca no planejamento, né? Aí quando você vê... Aí acontece isso. Mas é uma coisa assim, eu fico bem feliz de ver que existem pessoas que estão comprometidas com a realidade do município. Pra gente finalizar aqui, eu queria agradecer a presença de vocês. E só pra gente dar uma pincelada final, pra vocês hoje, no mundo ideal da licitação, além da capacitação que vocês falaram, vocês entendem que tem que ser uma realidade estudada pelo novo agente político que vai adentrar, ou aquele conhecimento sobre uma boa estruturação? Você acha que o agente político precisava entender mais de licitação, ou
proporcionar uma melhor estruturação para o setor? Eu acredito que os dois. Os dois. Os dois, com É certeza. o mundo ideal. É o mundo ideal. Eu já peguei na ferida, né? Porque às vezes você tem um corpo bom ali de funcionários e chega o gestor novo, e ele, ainda mais quando é alguém que não conhece o Estado, assim, que é de fora do Estado, entra ali na prefeitura, por exemplo, e de Conhece repente... a máquina pública, né? E fala, por que tá demorando tanto essa contratação, né? E começa ali, e às vezes acha que é alguma má vontade, tem gente que já leva mais pro lado pessoal, né? Acha que você tá tentando prejudicar a administração dele, o nome dele, e não é nada disso, é o jeito que as coisas caminham, né? Está fazendo de tudo para resguardar o próprio nome dele, né? Sim, Não, sim, eles não compreendem isso, né? Esse ano é ano eleitoral. Vocês vão se deparar com muitos planos de governo. Vocês acham que os planos de governo possuem coisas esdrúxulas que vão realmente contra o que a licitação dita? Contratação não sei o quê, obras de não sei o quê. Pra ser sincero, eu nunca parei pra analisar, porque eu já sei, eu já tenho esse preconceito aí, acho que eu vou encontrar muita coisa sem pé nem cabeça. É legítimo o seu preconceito. E você, Marcelo? Assim, aparentemente, vão ser publicados, aparentemente não tenho visto algo assim, pelo menos no nosso município, algo gritante, né? Mas existe sempre algumas peculiaridades que não tem condições, né? Então eu já vi, por exemplo, proposta de que a licitação fosse realizada em conjunto com a Câmara dos Vereadores. Mas, gente... E isso na égide da lei antiga. Hoje talvez até pode, numa carona, numa ata de registro de preço, mas antigamente não, né? Então, assim, por isso que é muito importante também que os políticos pensem também numa equipe técnica, né? E... Se eu falo da estruturação, né, que o Leonardo falou, às vezes a gente tem servidores bons, mas aí chega um agente político ou aquele cargo comissionado que não entende, na verdade ele acaba atrapalhando o serviço bem prestado daquela estrutura ali, né? E uma fala que eu recortei e mandei para nossa equipe, à época, foi do ex-procurador de contas, Dr. Tiago, salvo engano, quando ele esteve aqui em Araçatuba, no ciclo de debates, ele disse assim: senhores prefeitos, cuidado com os secretários que dizem sim para tudo, porque quando os senhores saírem, eles serão os primeiros a virarem as costas para os senhores. Nossa. Então, isso, né? Que bom que falou, né? Tribunal de Contas que falou isso. E não é uma mentira, muito pelo contrário, é uma verdade plena. Não adianta baixar a cabeça para tudo, concordar com tudo, não é assim. Quando se diz não para algo que o prefeito, que o gestor quer, muitas vezes é para resguardá-lo. Talvez ali hoje, num primeiro momento, aquela intenção pode ser boa, mas as consequências podem ser danosas. O resultado pode não ser todo aquele esperado. Você percebe uma indisposição quando você diz não? Sempre tem. E você, Leonardo? E é na boa intenção. Só que eles intenção. não percebem que é na boa intenção. Quando vocês falam não, vocês justificam esse não, né? Sim, tem que justificar. Não, Sim, mas é legal a gente falar isso para as pessoas entenderem como é complexa a licitação. Como é difícil que o agente político, aquele que vai adentrar ou quem ocupa cargo em comissão, consiga entender, porque às vezes quer entrar, fazer um monte de coisa, está naquele ímpeto da alegria, né? E não dá. É um procedimento complexo, cheio de normas, né? Os meninos trouxeram pra gente, inclusive, normas extra-lei, né? E não é fácil. Traz pra gente uma insegurança no que tange a improbidade administrativa, que são até crimes, né? Precisa tomar muito cuidado, tá, galera? Licitação é chato de estudar, mas é muito delicado, muito peculiar. Meninos, mais uma vez, muito obrigada, tá? Por vocês terem vindo, né? Eu não sei se eu e a Larissa, a gente, assim, consegue falar muito sobre o assunto, porque vocês, né, entendem de uma forma muito absoluta, mas obrigada por terem vindo, terem falado pro pessoal muita coisa. Acho que tenho certeza que um monte de gente... Só vou pedir pra eles deixarem as redes As sociais. redes sociais. Vamos lá, gente. Marcelo. Meu é Instagram e Facebook, Marcelo Selingard. O meu, eu só tenho, né, eu não tenho nada assim fora da prefeitura, né?
Mas meu Instagram é leo.nfadil. Né? Pode seguir, gente. Aí manda uma direct falando, olha, você falou um negócio, me ajuda. Se quiser perguntar alguma coisa ali. Se tiver crítica também. Se tiver crítica. Discordo disso, discordo daquilo. Depois a gente vai deixar no dia do episódio também aqui pra vocês os dados dos meninos. Seguem a EFIUS nas redes sociais, no site, tá? Meninos, mais uma vez, obrigada, Larissa. Eu que agradeço. E aí, até uma próxima, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, valeu, tchau.